seguidores da página História da Reforma no Instagram e também os nossos inscritos aqui no canal do YouTube História da Reforma. Quem está falando aqui é o Felipe Araújo, administrador da página História da Reforma no Instagram e também o dono desse canal História da Reforma no YouTube. Hoje iremos começar os nossos vídeos aqui no YouTube. Estou bastante contente, estou na expectativa de termos ótimos vídeos, ótimos conteúdos. Nesse primeiro vídeo, eu quero apresentar alguns materiais e também falar qual é a proposta do canal História da Reforma aqui no YouTube. Primeiro, iremos focar na história do pensamento cristão e na história do cristianismo. Iremos focar tanto desde a época da igreja primitiva até a idade contemporânea, a idade que nós estamos. Então iremos falar sobre a história do cristianismo, pensamento cristão, movimentos relacionados à história do cristianismo, tanto movimentos no Oriente como movimentos no Ocidente. Então, assim, nós não iremos focar apenas na história do cristianismo ocidental e na história do pensamento cristão ocidental, mas iremos focar também na história do cristianismo oriental e na história do pensamento cristão oriental. Então terá vídeos de biografias sobre questões do pensamento cristão e etc. Iremos também ter lives, a qual nossa primeira live aqui no YouTube já tem data marcada. Será sobre a história da primeira reforma na Escócia, com o professor e reitor do Instituto Bíblico Teológico, do Instituto Bíblico de Educação Teológica do IBTEC, o professor Eduardo Marques, a qual também eu sou um dos professores do IBTEC e ministro um curso sobre História da Reforma Protestante. Mas vamos lá. Nessa live iremos tratar sobre questões relacionadas ao movimento da primeira reforma da Escócia, o que foi a primeira reforma na Escócia. A primeira live marcada eu vou postar depois aqui no canal e nos ajude compartilhando esse canal, nos ajude divulgando os vídeos, nos ajude colaborando com o canal, comentando, curtindo, se inscrevendo, compartilhando os vídeos nos grupos de teologia, nos grupos de história da igreja, do pensamento cristão, com seus amigos e amigas, no Instagram, nos grupos da igreja, etc. Assim. Então, basicamente é isso. Esse canal é meu, mas pode ser seu também. Só basta você se inscrever. Agora vamos lá. Outro ponto é querer apresentar vários reviews. Eu tenho não sei quantos livros sobre história do cristianismo, história do pensamento cristão, em teologia, também devocionais, apologética, etc. Então eu irei fazer, dependendo da participação aqui dos irmãos, do desempenho do canal, do alcance que o canal terá, irei fazer reviews e apresentações de todos esses livros aqui. Tem mais também lá em cima, bem lá em cima, acho que aqui dá pra ver, bem lá em cima, irei apresentar todos esses livros que eu tenho, fazendo review, apresentações e colocando o link da Amazon na descrição dos vídeos. Mas antes de tudo, eu quero falar um pouco sobre como estudar a história do cristianismo. Esse será o tema do nosso primeiro vídeo no canal. Que materiais usar para estudar a história do cristianismo? Antes de tudo, antes de você entrar em livros como esse do Walker, ou livros de história da reforma, teologia da reforma, como esse do Matthew Barrett e do Carter Lindbergh, ou livros sobre a história do movimento cristão mundial, como esse do Sumptz, do Irving, temos que entender a teologia que os pais da igreja, temos que entender a teologia que os reformadores se basearam. Que teologia é essa? É claro que a teologia que está na Bíblia. Então, como os reformadores interpretaram a Bíblia? O que eu devo estudar? Eu devo estudar todos esses livros aqui. É simples. Antes de você entrar em livros de história do cristianismo, você deve entender as escrituras sagradas. Você deve estudar a Bíblia, se aprofundar no estudo bíblico. Que tem a Bíblia Shed, que é meu xodó. Meu xodó, não gosto nem de tirar ela de casa. Foi presente de Natal da minha esposa, né? Quando no nosso primeiro ano de namoro, eu dei Bíblia de presente de Natal. É uma ótima Bíblia, recomendo. Então, assim, você quer estudar a história do cristianismo que já acontece em Atos dos Apóstolos, não há melhor livro para você ler, para você se aprofundar do que as escrituras sagradas. É que tem a Bíblia cheia aqui, apenas para os irmãos verem. Os irmãos também podem ter outras Bíblias de estudo, ou Bíblia só para leitura, mas comece estudando a Bíblia. Depois do seu estudo bíblico, depois de você ler os livros da Bíblia, entender os livros da Bíblia, se aprofundar no estudo bíblico, você também deve estudar, ao mesmo tempo que estuda a Bíblia também, principalmente o livro de Atos dos Apóstolos e Lucas, você deve estudar a história da igreja. E qual livro eu vou recomendar para os irmãos e as irmãs para estudarem a história do cristianismo? Eu vou recomendar três, assim, livros gerais sobre a história do cristianismo. O primeiro, para aqueles que estão iniciando, é esse aqui, o melhor manual
sobre a história da igreja. Esse aqui é do Walker. É um livro que vai abordar praticamente todas as questões do cristianismo, principalmente na sua vertente ocidental. Então aqui ele vai falar sobre a época apostólica, a crise gnóstica, a época apostólica, não sei se dá para ver aqui. Ele vai tratar sobre crise gnóstica até Constantino, vai tratar a época dos apóstolos, estado imperial da igreja, a Idade Média, o encerramento da controvérsia da investidura. Então vai falar sobre Idade Média alta e Idade Média baixa logo após. Vai entrar também na questão da reforma e da pós-reforma. Vai falar sobre o cristianismo moderno. Ele é dividido por períodos. Então o primeiro período vai tratar sobre a história da igreja no tempo dos apóstolos. O segundo vai falar sobre a crise gnóstica até Constantino e assim por diante. E cada período vai ter uma determinada quantidade de capítulos, a qual irá focar num acontecimento da história do cristianismo. Esse livro aqui é altamente recomendado pelos acadêmicos como o melhor manual de história da igreja, ou um dos melhores, eu considero até o segundo melhor, porque eu vou mostrar que os dois melhores na minha opinião, como o melhor manual de história da igreja, na minha opinião o segundo melhor, sobre a história do cristianismo. Porque esse livro, por incrível que pareça, não tem um erro na história do cristianismo antigo, que é bastante difícil de encontrar. Então é um ótimo livro para vocês, irmãos e irmãs, entenderem a história do cristianismo. É um ótimo livro também para vocês darem aula sobre a história do cristianismo. Um ótimo livro, uma recomendação que eu dou para a História da Reforma, link na descrição. Então ajudem a comprando esse livro e os outros que eu vou apresentar aqui. Ajude a página de História da Reforma comprando pelo nosso link da Amazon, que estará aqui na descrição abaixo do vídeo. Os próximos livros, a qual eu considero como os melhores livros, os dois melhores, melhor coleção sobre história do cristianismo, os irmãos e as irmãs já vão saber por quê. Esses dois livros aqui, ó. História do Movimento Cristão Mundial, volume 1, que é de capa verde, que você nem encontra mais, só encontra, se não me engano, em estante virtual. História do Movimento Cristão, volume 2, que é o de capa azul. Os dois são publicados pela Paulus, o do Walker é publicado pela editora Aster. Então, o que esses livros aqui, História do Movimento Cristão Mundial, vou mostrar o volume 2, que é o que está disponível, mais fácil de encontrar, eles vão tratar. Basicamente, eles vão falar sobre todas, ou quase todas, as vertentes do cristianismo. Vamos falar sobre cristianismos na sua vertente oriental. Vamos falar sobre cristianismos na sua vertente africana, asiática, ocidental também. Esse livro é muito bom, muito bom, muito bom. A parte de história da igreja antiga é excelente, excelente, excelente. Isso aqui é uma maravilha, é um vulcão de conhecimento bíblico, um caminhão de conhecimento histórico, teológico, bíblico, gigantesco, que os irmãos e as irmãs não têm noção. Então esse livro, ele vai falar aqui sobre cristianismos orientais, até mais que cristianismos ocidentais. Então por que eu estou enfatizando essa questão dos cristianismos orientais? Porque hoje em dia é difícil encontrar livros, história da igreja, esse aqui, se não me engano, é o único livro, manual de história da igreja, fala mais sobre os cristianismos orientais do que os ocidentais. Então, se você quer entender questões como o cristianismo copta, a relação do cristianismo copta com o islamismo, a relação dos cristianismos com o islamismo, o cristianismo na África, cristianismo na Núbia, na Etiópia, em Eritreia, também quer entender um pouco sobre reformas protestantes, como a reforma jesuíta, a contra-reforma católica, a reforma também unitária, né, dos unitaristas, principalmente na questão do leste da Europa. Quer entender também sobre a reforma húngara, reforma espanhola e portuguesa. Esses livros aqui, essa coleção aqui é perfeita. Fala até sobre o cristianismo na Indonésia, na América Latina, no Brasil, África. Então, assim, você encontrando o volume 1 e o volume 2, você está feito. Eu creio que, assim, você comprando esses dois volumes, mais esse aqui do Walker, você está muito bem servido de livros da história do cristianismo para você começar. Mesmo se você está começando agora na vida acadêmica, ou principalmente se você for um leigo, assim, né? Está começando agora, não é um acadêmico. Esses 3 livros serão essenciais para você entender a história do cristianismo, do pensamento cristão, de uma forma honesta, de uma forma acadêmica, de uma forma correta. Os melhores livros para você iniciar na caminhada da história do cristianismo. Os outros livros é sobre a história e teologia da reforma, que são esses dois aqui. São os que eu tenho. Primeiramente, você tem que entender a história das reformas protestantes, porque não aconteceu apenas uma reforma protestante, aconteceram várias reformas protestantes. O melhor livro é esse aqui, ó. História da Reforma, do Carter Lindbergh, publicado pela editora Thomas Nelson, né? Foi publicado e lançado
nos 500 anos, na comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante. É um ótimo livro. Catherine de Beck é considerado um dos maiores historiadores sobre a questão da história da Reforma Protestante no nosso tempo. Então, se você quer entender mais sobre as reformas protestantes, a historiografia das reformas protestantes, até sobre a Contra-Reforma Católica, esse é o melhor livro para você estudar sobre a história da Reforma Protestante. Catherine de Beck, publicado para Thomas Nelson, link também na descrição do vídeo. Um outro livraço é esse aqui, ó, Teologia da Reforma. Esse aqui é a patrística da Reforma, se podemos dizer assim, né? Que vai tratar sobre assuntos aqui. O que Matthew Barrett vai fazer aqui? Matthew Barrett é o editor desse livro, publicado pelo Thomas Nelson. Porém, esse livro, ele reúne vários colaboradores nos mais diversos capítulos. Então você vai ter Gerald Bray comentando sobre a história da teologia medieval, a história das reformas. Vai ter aqui Fesco, vai ter o próprio Matthew Barrett também, vai ter Cornelius Venneman, Mark Thompson, Kate Madison, Robert Lytton. Então, um ótimo livro para você entender o quê? Vai entender aqui, ó, doutrinas que foram pregadas, que foram ensinadas na Reforma Protestante, como justificação pela fé, soteriologia, a martiologia, a doutrina do pecado, teontologia, prolegômenos, e também um pouco de história. Antes de você entrar nos capítulos sobre as divisões teológicas, ele vai falar um pouco sobre a história das reformas. Então, é um ótimo livro para você entender a história do pensamento da Reforma Protestante. E, por fim, eu queria recomendar esses daqui. Esse aqui. Se você é apaixonado, assim como eu, um apaixonado pelos puritanos, pelas obras dos puritanos, amo os puritanos, gosta de entender esses homens de Deus, eu recomendo esse livro aqui, ó, que é um compilado de várias biografias sobre os puritanos. Ele vai tratar sobre os mais diversos puritanos aqui, vai falar sobre Jonathan Edwards, Richard Baxter, John Owen, Thomas Golding. Porém, ele também vai o quê? Falar sobre os escritos desses puritanos. Ele vai falar a história por trás dos escritos dos puritanos, como Matthew Henry, como Richard Baxter, Thomas Golding, etc. Então, um ótimo livro que vai tratar dos puritanos ingleses, dos reformadores escoceses e também dos governantes. Vai falar um pouco dos governantes aqui da Reforma da Escócia. Um ótimo livro para você entender a história do puritanismo e do pensamento puritano também. Para você começar, esse é um ótimo pedido. E por fim, quero falar sobre esse livro aqui. É o melhor livro sobre história biográfica das missões. Sou escrito pela Ruth Stuck. Esse livro é uma série de biografias que tem aqui dentro sobre a história de missionários e missionárias. Homens e mulheres de Deus que deram sua vida em prol do Evangelho. É um ótimo livro para você entender a história das missões. Então eu recomendo esse livro aqui para vocês entenderem a história do movimento missionário ao redor do mundo, tanto na África, na Arábia, na Ásia e no Brasil também. Então essas são as recomendações aqui da página História da Reforma para os irmãos e as irmãs, e que os irmãos possam nos ajudar comprando pelo nosso link, que vai estar na descrição do vídeo. Que os irmãos nos ajudem e se tornem parte desse canal se inscrevendo, compartilhando com os amigos nos grupos da Igreja de Teologia e curtindo esse vídeo. Nos ajude curtindo esse vídeo, nos ajude a alcançar mais pessoas nessa plataforma que é o YouTube. Se os irmãos também quiserem doar algum livro, algum valor, aqui entre em contato comigo, tá? Meu Instagram é História da Reforma, ou meu privado @pzfilip7. Se o irmão se sentir à vontade, tá? Será muito bem-vinda essa doação que será usada em prol de melhorias aqui no canal que está começando. Então, um forte abraço e que Deus abençoe a todos e nos vemos no próximo vídeo.